Olá, bem-vindos! Hoje nosso papo é sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela está mudando completamente o jogo de como as informações pessoais são tratadas por aí. Vamos mergulhar nisso e entender o que na prática isso quer dizer. Olha, é só parar para pensar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Cada compra que a gente faz online, cada curtida, cada post, tudo isso, sem exceção, gera uma montanha de dados. A grande questão é, para onde vai tudo isso? E mais importante, quem é que tem o direito de usar essas informações? E a resposta do Brasil para organizar essa situação toda é justamente a LGPD. E para a gente conseguir entender de vez como ela funciona, sem complicação, separei a nossa conversa em três conceitos-chave. Fica bem mais fácil de pegar a ideia. Então a gente vai ver, primeiro, para quem essa lei vale. Segundo, quais são as razões, as justificativas legais para poder tratar dados. E por último, uma coisa super interessante, o ciclo de vida dos dados. Bora lá então. Para começar, vamos falar de uma das coisas que mais surpreende na LGPD, o alcance dela. E já vou adiantando, se alguém acha que ela só vale para empresas aqui no Brasil, bom, tá muito enganado. O nome técnico para isso é territorialidade. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a LGPD se aplica se os dados são processados aqui no Brasil ou, e essa é a parte importante, se os dados são de pessoas que estão fisicamente no Brasil no momento da coleta. Não importa de onde é a empresa, pode ser dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar. Se a pessoa está aqui, a LGPD está valendo. O foco é total na localização da pessoa e não na sede da empresa. Isso é uma virada de chave. Esse exemplo da loja americana é perfeito para ilustrar isso, né? A loja está lá nos Estados Unidos, mas está vendendo para alguém aqui no Brasil. Pronto, ela tem que seguir a LGPD. É o que a gente chama de poder extraterritorial da lei. Basicamente, ela estica os braços para fora do país para proteger quem está aqui dentro. Pois é, o alcance é tão, mas tão amplo que tem uma frase que resume bem a história. É mais fácil aprender as situações em que a LGPD não se aplica. É quase um macete, sabe? E a própria lei, lá no artigo 4º, já dá essa colher de chá e lista direitinho essas exceções. Então, a LGPD não se aplica, por exemplo, para uso pessoal, tipo agenda de contatos do celular, desde que não tenha fim econômico, claro. Também fica de fora o uso para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. E, claro, questões de segurança pública, defesa nacional, essas coisas. A lógica por trás disso tudo é buscar um equilíbrio, né, entre o direito à privacidade e outras coisas importantes para a sociedade, como a liberdade de expressão e a segurança de todo mundo. Ok, então a gente já entendeu para quem a lei vale, o alcance dela é gigante. Agora vamos para a segunda parte. Em que situações uma empresa pode, de fato, usar os dados de alguém? Não há de qualquer jeito, não. E antes de mais nada, a LGPD separa os dados em duas caixinhas diferentes. Na primeira estão os dados pessoais comuns, digamos assim. Nome, e-mail, CPF, informações que identificam alguém. Mas tem outra caixinha, a dos dados pessoais sensíveis, e aqui o buraco é mais embaixo. A gente está falando de origem racial, religião, opinião política, dados de saúde, vida sexual. São informações que exigem uma proteção, assim, muito mais rigorosa. E o ponto é o seguinte, nenhuma empresa pode coletar e usar dados só porque deu na telha. Ela precisa ter uma justificativa legal, uma base legal, como a lei chama. A LGPD, lá no artigo 7º, lista 10 motivos válidos. Por exemplo, com o consentimento claro da pessoa. Ou para cumprir uma obrigação da própria lei. Ou quando é necessário para executar um contrato que a pessoa assinou. A ideia é garantir que sempre exista um porquê muito claro e legítimo por trás de qualquer uso de dados. E olha só, naqueles casos especiais, a coisa fica ainda mais séria. Lembra dos dados sensíveis? Para eles, o consentimento precisa ser super específico, bem destacado. E quando o assunto são dados de crianças, aí o cuidado é triplicado. É obrigatório ter o consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. E sempre, sempre, o foco tem que ser o melhor interesse da criança. Beleza, já vimos para quem a lei se aplica e quando os dados podem ser usados. Agora vamos fechar com a terceira e última parte, que é a jornada dos dados. E a fonte que a gente usou traz uma metáfora que eu achei genial para explicar isso: o ciclo de vida dos dados. É isso mesmo, o dado também tem um ciclo vital. É como a gente, nasce, cresce e morre. É uma maneira muito poderosa de enxergar a coisa, né? Significa que um dado pessoal não é eterno, ele tem um começo, um meio e, principalmente, um fim. Ele não pode ser guardado numa gaveta para sempre, sem motivo. E esse ciclo de vida tem 5 etapas bem definidas. O dado nasce na coleta, quando ele é obtido para um fim específico.
Depois, ele passa pelo armazenamento, onde fica guardado com segurança. Aí vem o uso e o tratamento, que é quando ele é usado para aquela finalidade que foi combinada. E, por fim, a morte do dado, o descarte. Ele tem que ser apagado de forma segura e permanente. A LGPD bota ordem em cada uma dessas fases, do comecinho ao fim. E essa morte do dado, o descarte, não é uma escolha, tá? É uma obrigação. A lei é bem clara sobre isso lá no artigo 15. Ela diz exatamente quando o ciclo de vida de um dado tem que terminar. Isso é fundamental para evitar que um monte de informação pessoal fique dando sopa por aí, guardada sem nenhuma necessidade. Então, quando que o tratamento tem que acabar? Bom, quando a finalidade foi alcançada. Acabou a promoção para a qual a pessoa se cadastrou? Tem que apagar os dados. Ou quando o prazo que foi combinado termina. Ou, claro, se a pessoa for lá e revogar o consentimento que ela deu. E também se a autoridade nacional, a ANPD, mandar apagar por causa de alguma irregularidade. O princípio é simples. Cumpriu o propósito, o dado tem que ir embora. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto-chave é esse. A LGPD se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, uma aplicabilidade super ampla que vai além das fronteiras do Brasil. Segundo, a exigência de bases legais bem estritas, ou seja, um motivo justo para tratar os dados. E terceiro, a ideia de um ciclo de vida definido para toda e qualquer informação pessoal. E agora que essas regras do jogo estão mais claras, fica uma reflexão, né? Como pensar de forma diferente sobre os dados que são compartilhados e também sobre os dados que são gerenciados por aí? Porque, no fim das contas, entender essa estrutura toda dá poder. Poder não só para as empresas se adequarem, mas para todo mundo ter um olhar mais crítico sobre o valor e a segurança das informações pessoais nesse nosso mundo cada vez mais digital.